Olá, uma vez mais, muito bem-vindos ao canal Insights, nessa sessão Encontros. Hoje eu converso com a Maria Luísa Vieira Carvalho, uma pessoa Uhum. que tem uma jornada super interessante e vai compartilhar conosco especificamente sobre uma terapia chamada terapia Bowen. Mas deixa eu primeiro apresentar a Maria Luísa. Ela é PhD em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Minas Gerais, representante da Escola Internacional de Terapia Boa em Brasil, criadora do método Circuitos Corporais, criadora do método ANO, Tenha uma Coluna Zerada, formada em Kinesiologia, Touch for Health, coordenadora da pós-graduação de Ortopedia e Traumatologia na Faculdade Inspirar. Maria Luísa, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer conversar com você hoje. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada por essa conversa que a gente vai estar aqui, que tenho certeza que é um passo extremamente importante para minha jornada, como você mesmo iniciou, né? Então, vamos começar falando justamente sobre a terapia Bowen. Você poderia definir o que é a terapia Bowen? Porque eu acredito que muita gente nunca ouviu falar sobre esse método. É. Se a gente for pensar em um conceito, em uma frase, né, minimamente é, simples, mas que talvez vai abrir um pouco de lacunas na mente da pessoa. A terapia Bowen consiste em toques sutis em pontos específicos do corpo. Quando eu falo isso, a pessoa pensa que é um toque, né, um encostar assim. Mas existe um movimento específico que é o movimento Bowen, que foi criado por Thomas Ambrose Bowen. E esse movimento que é feito sobre a pele, em uma direção específica, em pontos específicos, pontos chaves, onde aconteceu uma densificação do tecido, onde aconteceu um bloqueio daquele tecido, né, devido às atividades de vida diária, devido a algum trauma emocional, devido a várias questões que o ser humano traz em si, esse movimento em pontos específicos, de forma muito gentil, desbloqueia o corpo. Então, esses toques, a terapia consiste em realizar esses toques, para que o corpo encontre um equilíbrio. Uhum. O tema, na verdade, da nossa conversa é desbloqueando os caminhos do corpo, como a terapia Bowen ela pode atuar com esse propósito. Talvez você já tenha começado a responder essa minha segunda pergunta, mas quais são as razões que de fato bloqueiam os caminhos do corpo? E quando a gente está falando dos caminhos do corpo, a gente está falando de que caminhos? É um caminho energético? É um caminho, a nossa circulação? O que exatamente que a terapia Bowen desbloqueia? Tá? Dentro dessa pergunta, a gente tem várias perguntas. Então, o primeiro é o que causa os bloqueios, né? Então, eu costumo falar com os meus alunos e até com os meus pacientes que nós temos vários motivos que podem causar um bloqueio no corpo. O bloqueio ele pode ser em um tecido específico chamado fáscia. O que é a fáscia? É um tecido que recobre todo o corpo, desde lá da pontinha do bulbo capilar da cabeça até a pontinha do pé. Ele vai recobrindo célula a célula e depois um conjunto de células, e ele não se modifica histologicamente ao passar pelo nosso corpo, tá? Então, é um caminho de inteligência que o nosso corpo tem. Esse é um caminho dos mais importantes, que por muito tempo ele foi ignorado. A fáscia é um dos órgãos sensoriais maiores do nosso corpo. E ele tem uma velocidade de comunicação entre uma extremidade e a outra, entre uma víscera e a outra, entre o sistema circulatório, entre o sistema neural, de uma forma muito rápida e fantástica, por ele ser contínuo, ele não precisar de liberação de neurotransmissores para poder fazer uma sinapse, ele tem uma forma contínua
de comunicação. E ele tem uma propriedade que o nosso corpo o tempo inteiro, né, ele é requisitado, é a resiliência. Então, o que é resiliência? É a gente praticamente voltar ao ponto zero, né? Como se a gente ressignificasse todo aquele processo. Então, quando a fáscia fica bloqueada, e ela pode ser bloqueada por quê? Movimentos repetitivos e errados durante o nosso dia. Eu falo que são as 3 síndromes, mas que na verdade é uma só, que é o desuso, pode bloquear a fáscia, o mau uso pode bloquear a fáscia, ou o uso excessivo, que pode bloquear a fáscia. Para mim, todas essas 3 entram, na verdade, em uma só, que eu já até falei, que é o mau uso, né? Porque quando a gente usa bem o instrumento, quer dizer que a gente cuida bem do instrumento. E muitas vezes a gente usa o corpo, mas não cuida dele o suficiente. Então a gente usa lá durante 12 horas, 8 horas no trabalho, fazendo movimentos repetitivos, movimentos que muitas vezes o ser humano, teoricamente, não foi criado para realizar, e nós acabamos fazendo atividades que levam bloqueios a cansaço. E o ser humano não tem a cultura de cuidar do corpo da maneira com que ele precisa para ele poder entrar no ponto zero de novo. A gente acredita que dormir é o suficiente, ou às vezes a gente acredita que fazer exercício é o suficiente, ou a gente mesmo acredita que fazer uma meditação é o suficiente, porque a face está muito ligado a esse sistema nervoso autonômico, que a meditação também tem uma relação muito grande. Então, aqui eu já fui respondendo a segunda pergunta que você me fez. Quais são os caminhos, né? Um dos caminhos que a gente tem de cura é sim o exercício. Essa já está mais culturalmente instalada, né? Outro caminho que a gente tem é a meditação, a respiração consciente, o mindset. Ou seja, tem várias questões que o nosso corpo pode entrar no processo de autocura. Mas, quando se fala de um bloqueio, é necessário que a gente faça, sim, estímulos manuais. Então, eu falei da fáscia, né, como um caminho do nosso corpo, mas dentro da fáscia, interligado com a fáscia, e que não podemos separar porque o nosso corpo, ele é totalmente interligado, a fáscia penetra dentro das células também. Então, por ligações proteicas entre o meio extracelular, há uma conexão com o meio intracelular através de proteínas que vão estar ligadas à estrutura da célula, que é o citoesqueleto, e, consequentemente, o nosso DNA. Então, quando a gente fala dessa conectividade entre a fáscia, nós estamos entrando agora dentro de outro tecido. Então, se a fáscia entra dentro do músculo, ela interfere na contração muscular, por exemplo. Então, um dos bloqueios que acontece, que é interligado, é, sim, uma modificação no tecido muscular. E dentro do tecido muscular, a gente tem 2 estruturas importantes. Uma que a gente chama de fuso muscular, e esse fuso muscular é um receptor, ele traz consciência para o nosso corpo, nosso estado. Então, se você fecha o olho, você sabe que você está sentada, que você está com as mãos posicionadas sobre a bancada. Então, você sabe disso porque o seu corpo sentiu isso. E essa palavra sentir é o que é a grande chave, porque é ela que sim, que faz a comunicação entre como nós vamos responder ao ambiente. Então, esse fuso muscular, ele pode sim se alterar e passar informação sensorial para o nosso sistema de forma errada. Então, o nosso corpo, ele para funcionar bem, igual eu falei da resiliência, né? Ele tem que sair do ponto de repouso correto para ele fazer o movimento para a vida de forma correta. Quando esse receptor nos traz a informação incorreta do ponto de repouso e das várias paradas e movimentos que vamos fazer
ele calcula aquele movimento de forma errada. Então, ele passa a informação errada para o cérebro. E isso acaba gerando vários movimentos dolorosos e alterações das nossas alavancas corporais. Entendi. Além disso, pode falar. Não, é que eu acho que você está entrando justamente numa curiosidade que surgiu aqui para mim. Pode falar. Como é que as pessoas elas podem identificar se existe um bloqueio? Quais são os sinais? Existem alguns sintomas de que há um bloqueio, de maneira que elas possam buscar esse tipo de terapia como ajuda? Sim, sim. Geralmente a manifestação é por dor ou disfunção de movimento. Por isso que eu tenho pego muito nessa chave de você precisa sentir. Então, se você sente dor, se você sente que você não executa aquele movimento de forma correta, consequentemente, você vai fazer um movimento alterado para a vida. Então, esse sentir, esse jogo do inconsciente, porque a gente não sabe por que, que o corpo bloqueou naquele ponto, mas o corpo traz consciência para você, a manifestação dele é sintoma doloroso e disfunção do movimento, e ele, ao mesmo tempo, te impede para fazer os passos em direção aonde você gostaria de fazer. E acaba você criando compensações e desvios da própria energia e desvio do caminho interno que o corpo tem que fazer. Consequentemente, isso reflete na vida. Uma das compensações que estão envolvidas nesse processo do nosso corpo é no meio, né? Porque o sistema músculo-esquelético, igual eu falei, tem o fuso e fora do fuso a gente tem a musculatura estriada esquelética, que a gente utiliza para fazer a execução dos movimentos. Então, o que é mais famoso é ali a formação dos trigger points, que é aqueles nozinhos, né, que o povo fala, tem um nó, tem um bloqueio, meu músculo embolou, né, até tem uma cãibra, embolou meu músculo. Então, isso também é uma manifestação que algo está incorreto. Hoje em dia, o que as pessoas acreditam fazer de certo é pegar um trigger point ativo e esfregar até ele sair. E nem sempre esse é o caminho. A gente pode sim usar isso, mas não gerando dor em cima de dor. Uhum. Porque no fundo, se você observar quais são os mecanismos que geraram esse trigger point, foram aqueles três que eu falei. Foi o mau uso, o uso excessivo e o falta de uso. Então, se eu pego ali que o corpo já sofreu por aquele erro que você cometeu, você vai lá e aperta com dor, né, gerando mais dor. Sendo que a resposta que o corpo gosta é uma resposta gentil, sutil. Porque o nosso corpo também responde às leis da física, ação e reação. Se eu coloco uma força, se eu aplico uma força e eu aplico uma resistência muito intensa no meu corpo, a reação que ele vai ter é rigidez. É Uhum. a criação de uma barreira protetora. Então, ao longo do tempo, o indivíduo ele também recebe uma compensação negativa por esse processo. Ele pode sentir um alívio momentâneo, mas o nó vai lá e volta. Uhum. E a gente tem que quebrar o ciclo. E culturalmente, a gente tem uma frase que acaba conosco, a gente tem que doer para melhorar. A Uhum. gente tem que sofrer para poder ir para o paraíso, né? Então a gente tem várias crenças embutidas no ser humano que fazem entender que esse é um dos caminhos do corpo. E hoje, pelos meus 14 anos de pesquisa, eu vejo que não é esse um caminho muito bom. É um caminho, mas não é um caminho muito bom a se seguir. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque você falou que a causa vai ser o mau uso ou o não uso, né, o É o desuso desuso. ou o uso excessivo. E essas questões, muitas vezes, elas estão relacionadas a hábitos. A pessoa tem um Uhum. determinado hábito, e a gente sabe que hábito é uma coisa difícil de romper, de mudar, de transformar.
Então, a terapia Bowen, ela também interfere nesses hábitos, porque como é que o resultado ele pode ser sustentado? Né? A pessoa, ela se submete a essa terapia e digamos que ela vinha apresentando um tipo de dor, né, como um sintoma desse bloqueio, e de repente aquela dor é aliviada por esse processo. E aí ela volta a desempenhar aqueles mesmos hábitos, ou seja, como é que ela pode sustentar esse desbloqueio? Ou mais cedo ou mais tarde ela vai ter aquele episódio de bloqueio de novo e ela vai ter que voltar a buscar esse tratamento. Então, o que que acontece? Uma das orientações que eu passo para os meus pacientes é exatamente isso. Se você chegou até mim, quer dizer que você construiu um hábito ou uma rotina errada. Ou você sofreu um trauma que fez com que o seu corpo se adaptasse para tentar sobreviver. E aí, desde então, você desenvolveu uma dor que bloqueou e ela foi responsável pela sua dor hoje. E nem sempre ela está ligada à sua rotina. A rotina só exacerbou. Vou te dar um exemplo. Se fosse toda a rotina a responsável por toda a dor, eu, que atendo o dia inteiro, faço um gesto específico, que é o movimento da terapia Bowen, o dia inteiro. E aí eu teria dor, Uhum. né? Lógico que eu vou sempre, lógico que como eu tenho essa consciência de como que eu tenho que organizar meu corpo, quando o meu corpo começa a manifestar, eu cuido. Então eu peguei o hábito de cuidar dele todos os dias. Mas eu quero diferenciar duas coisas. Algo que aconteceu com você e a sua rotina foi interferida por esse algo que aconteceu e com isso gerou um padrão doloroso. Então a rotina, ela foi só um somatório do problema, tá? Agora, quando esse paciente chega, esse perfil de paciente, por exemplo, caí no chão, bati o cóccix no chão e eu trabalho sentado o dia inteiro. Tem várias pessoas que trabalham sentado o dia inteiro e não tem manifestação dolorosa. Mas essa pessoa, porque caiu, ela teve um trauma. E Uhum. aí sim, o corpo dela, somado à rotina, teve a manifestação. Quando eu faço o desbloqueio e o ajuste corporal, coloco o cóccix no lugar, coloco toda a coluna no lugar, desbloqueio todos os bloqueios gerados por aquela queda, a tendência daquela dor, mesmo que ele fique sentado o dia inteiro, é que ela não retorne, Uhum. Uhum. tá? Mas mesmo assim, como a gente não pode saber se realmente a rotina foi a exclusiva ou se foi a queda exclusiva em relação a isso, eu sempre oriento aos meus pacientes: olha, se você sente dor quando você senta, você está falando que você precisa levantar mais vezes. Então, eu oriento de 30 em 30 minutos a pessoa levante, nem que seja 10 segundos, tá? O corpo precisa de movimento, nós não fomos feitos para ficar 8 horas em frente a um computador. Agora, vamos pegar o outro perfil, que é o paciente exatamente que é só de rotina. Ele não, aparentemente, né, entre aspas, porque isso não existe, ele não teve nenhum trauma, nem que seja físico, nem que seja emocional, que bloqueou o corpo dele, tá? E aí ele vai fazer o tratamento e a dor dele volta a se manifestar. Então, consequentemente, ele tem que voltar com maior frequência. Uhum. Esses casos precisa de uma reeducação de movimento, precisa assim de um estímulo mais constante. Esse caso, sim, ele vai ter uma necessidade de um cuidado maior. Mas vamos colocar aqui uma das primeiras frases que eu falei. A gente usa e não cuida. Então, seria o ideal para o ser humano, pelo menos, isso é o mínimo do mínimo, reajustar o corpo pelo menos uma vez por mês, Uhum. desbloquear, porque não existe padrão de movimento extremamente perfeito que não vai gerar bloqueios.
né? Se a gente for pegar os atletas que usam muito o corpo em relação à performance, todos os dias ele recebe um tipo de tratamento. Uhum. E por que nós que não usamos o corpo também para um tipo de performance que seja para trabalhar em frente a um computador, ser dentista, né, ser uma trabalhadora de varrer a rua, seja uma pessoa que é do lar, faxineira, ou mesmo um empresário, né, que trabalha o dia inteiro fazendo reuniões com os funcionários, ele está usando o corpo de uma performance diferente. E por que não ele deve cuidar do que ele usa? Legal, seria como uma abordagem preventiva, né? Quer dizer, não Exato. procurar a terapia só quando você tem um sintoma, uma dor, mas, na verdade, procurar isso de forma preventiva para manter o seu corpo desbloqueado. Bem interessante. Maria Luísa, deve acontecer muito com você, porque eu acho que é uma tendência das pessoas de quererem respostas meio mágicas, né? De repente, a pessoa chega lá e quer que tudo se resolva sem que ela tenha que fazer absolutamente nada, sem que ela tenha que fazer nenhum tipo de esforço, como se fosse, né, uma espécie de uma cura milagrosa. Existem requisitos do lado do paciente que faz a terapia para que ela seja mais ou menos eficaz? Sim, eu falo muito sobre isso durante o meu dia a dia, principalmente quando eu estou ensinando para os meus alunos. Eu coloco como se fosse 50% aqui dentro, né? Aqui dentro do consultório, eu falo assim: olha, 50% eu faço a minha parte, você faça a sua parte. Então, eu faço a minha, você faz a sua. Qual que é a parte do paciente aqui naquele momento? É literalmente se entregar. Uhum. E se entregar é tirar o controle do corpo, é relaxar. Por que que relaxar é a grande chave para a terapia funcionar? Porque se o paciente fica falando durante a sessão, se o paciente fica movimentando durante a sessão, e eu quero trazer para o corpo a resiliência, que é o repouso real, é o start do zero, realmente. Se ele não se entrega, se ele não aquieta o corpo, para eu entrar com a minha mão e gerar um ciclo de faço um estímulo, leva ao repouso, real repouso. Leva um estímulo, real repouso. Então, eu estou reeducando o corpo para ele entender o que é o repouso real. Porque eu não falei com você que quando o músculo ele está alterado pela fáscia ou mesmo pelo mecanoreceptor, a mensagem do que é repouso real, ela está errada. Então eu preciso do paciente se entregar. Ele sempre tem benefício? Sim, ele sempre tem benefício. Pode ser que ele não tenha a consciência que ele teve o benefício. Mas quando ele se entrega ao processo e ele dorme, literalmente ele dorme. Quanto mais ele dormir, ou seja, ele tem que perder a consciência para eu restabelecer a consciência real. Então, quando ele fica no controle, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero observar o meu corpo e não se entrega, ele ganha, porque ele está parado. Pelo menos ele está parado. Então, o corpo está reorganizando. Mas, se ele perde a consciência, quando ele acorda, ele está muito mais próximo de uma consciência real. E aí a gente vê várias manifestações do subconsciente e vê várias manifestações do que a gente, na verdade, o subconsciente e o sistema nervoso autonômico, eles estão muito interligados, né? São nomes diferentes por visões de pessoas de áreas diferentes. Então, o sistema nervoso autonômico, que é, na verdade, é o nosso subconsciente, que, na verdade, é o nosso Deus interior, que sabe de toda a nossa sabedoria, que nos rege por dentro, né? Então, você viu ali que eu citei 3 visões diferentes da fisiologia, né? Do que a psiquiatria, a psicologia fala do subconsciente e o que a gente entra ali na espiritualidade, né? Então, essa inteligência
ela vai te direcionar para a cura interna. O nosso corpo, ele tem essa capacidade. Quando você corta, ele tem a sabedoria de cicatrizar. E é uma coisa fisiológica, a gente não fica controlando isso. E quando a gente adoece, qual que é a tendência do nosso corpo? Não é ir para a cama? Não é ficar recolhido? Não é dormir para se recuperar? Porque ele precisa perder a consciência para ele poder tomar controle depois. Porque aquilo ali o corpo não está sabendo lidar. Você não consegue trabalhar com muita dor, muito doente, você não consegue produzir. Então ele se recolhe. Não precisa, fraturou, não precisa imobilizar para o corpo recuperar. Então, esse é o papel do paciente. É entender que ele precisa entrar em relaxamento, em repouso. E por isso que um dos caminhos que é gerar dor em cima da dor, eu não vou conseguir a efetividade em tratamento, porque eu não consigo deixar o paciente inconsciente. Vamos colocar assim, ele não consegue dormir com dor. E eu tô lá apertando a pessoa com dor. Então, a grande chave, a grande sabedoria de como a terapia Bowen funciona e funciona muito bem é entender que o paciente precisa repousar e eu vou fazer o meu papel. E quando ele acordar para a vida, ele já vai ter uma visão, porque o sistema nervoso autonômico vai ter regularizado, então ele vai ter uma visão mais clara, porque ele sai de um processo que a gente chama de simpaticotonia, então a visão fica mais clara, a consciência fica mais clara, você consegue tomar decisões, você consegue observar mais oportunidades, então a sua decisão ela é melhor, porque a dor, ela rouba a sua consciência. Uhum. Então, ela rouba o real movimento que você tem que ir para a vida. Você acaba desviando muitas vezes porque a dor, seja ela física ou a dor emocional, você não quer visitar ela. Então, você cria compensações para tentar viver sem ela. Interessante. Quer E dizer a que gente. eu ia te perguntar assim, então, nesse contexto que você está abordando, a terapia Bowen, ela vai resolver as dores conscientes, também as dores inconscientes, e porque ela vai te dar essa disposição, essa clareza, para você poder perceber oportunidades, ela vai, inclusive, repercutir na sua vida como um todo. É isso que você está dizendo? A terapia Bowen, ela consegue sim repercutir na sua vida como um todo, porque ela reorganiza o sistema nervoso autonômico e a face. Uhum. Então, a gente entra na resiliência. Eu gosto muito de uma teoria, que é a teoria polivagal, que é trazida por Steven Porges, que é um pesquisador do sistema nervoso autonômico, e ele traz exatamente essa questão da necessidade que o ser humano tem de se reorganizar no sistema nervoso autonômico, porque quando você está mais equilibrado, está mais para a tendência da ativação do vago e do parasimpático, o vago é um par craniano que a gente tem, que ele trabalha junto com o parasimpático e que vai trazer para a gente o estado de calmaria. Então, quando nós estamos calmos, a gente toma melhor decisão. Uhum. Quando a gente está em paz, a gente consegue ver a vida mais bonita, vamos colocar assim, né? Ela é mais clara. Você é nervoso, você é chateado, você começa a ser negativo. Então você começa a ver os pontos negativos. Vamos ter boas escolhas diante desse processo? Não vai ter. Então, quando a pessoa sofre um trauma emocional e ela está ali com o coração dela magoado, porque ela foi rejeitada, porque ela foi é, excluída, ou foi chateada, ou ficou nervosa, tratou uma pessoa mal que ela ama, ela fica reverberando aquilo ali hormonalmente também, né? E isso vai fazer com que a gente isso vai fazer com que a gente visite estados de consciência alterados. Consequentemente, a gente vai ter respostas alteradas. E a gente
perde também a consciência através do pensamento. Porque nós ficamos pensando naquilo ali o dia inteiro, por dias. Muda a fita interna, muda a música interna do indivíduo. Então, ela começa a viver, entre aspas, ali um drama, né? Como que ela vai viver uma comédia? Como que ela vai viver a alegria, sendo que ela está vivendo 24 horas um drama, uma tragédia, né? Então, eu gosto muito da visão do Steven Porges, porque ele traz para gente o quanto que o amor cura. Porque quem que coloca o nosso corpo fisiologicamente no ponto zero é o nosso hormônio mais poderoso, é a ocitocina. É o hormônio que te trouxe a vida. Então, quando eu trago de novo uma dose de ocitocina interna para você, eu te trago de novo para a vida. Então, por isso que aquela frase, o amor cura, ela é muito poderosa. Porque ela realmente cura. Porque é ela que traz esse preenchimento dessas lacunas que o trauma trouxe para o seu corpo. E quando você está amando, principalmente amando a si próprio, que você recebe essa dose produzida por você e não pela indústria farmacêutica, quando você recebe essa dose por você, você ama a sua vida. Então você começa a se cuidar, começa a ter uma relação com a vida e com o externo diferente. Por isso que essa palavra sentir é muito importante. Quando a gente sente o amor por nós, o amor que habita em nós, o amor incondicional que rege a nossa vida, a gente consegue amar todas as pessoas. E aí, isso vai reverberar de uma forma, igual o Steven Portes fala, com melhor engajamento social. E nós mamíferos, nós estamos passando por um desenvolvimento do nosso sistema nervoso autonômico. Então, nós estamos aprendendo ainda a conviver um com os outros, porque a gente viu que não é possível viver sozinho. A gente precisa de todas as profissões para que a gente consiga sobreviver na Terra. Maria Então, Luísa, quanto mais fácil essas relações, melhor para o ser humano. você comentou num momento aí da nossa conversa a respeito dessa relação do sistema nervoso autonômico com a própria prática da meditação. Enfim, através da nossa conversa, o que a gente pode perceber é que existem vários níveis de realidade que muitas vezes a gente desconhece. E eu acho que é justamente desse desconhecimento que vem todas as nossas dificuldades, não é? Quer dizer, de fato, não existe uma dificuldade, existe uma falta de conhecimento para a pessoa poder saber a melhor maneira de lidar com aquilo. E a gente vê que, apesar de que a prática da meditação ela seja recomendada em vários aspectos relacionados à saúde, existe ainda um desconhecimento, uma resistência, às vezes uma dificuldade em termos de como meditar. E aí você diz que o sistema nervoso autonômico ele tem uma ligação direta com a prática da meditação. Você poderia esclarecer um pouquinho melhor isso para a gente? Qual que é essa relação? Sim. Quando a gente faz a meditação, tem vários tipos de meditação, né? Tem a meditação transcendental, tem a meditação o Vipassana, né? Em todas as práticas meditativas, o que a gente observa é que existe um comando único. Concentre na sua respiração. Esse comando único, que na verdade não é único, é universal, né? De todas as práticas meditativas. Então, o comando universal, que é concentre na sua respiração. Você faz um movimento específico com o diafragma e todo o seu gradil costal. E o nosso corpo, ele está o tempo inteiro no movimento de contração e expansão.
né? Retração, expansão. Isso acontece com a Terra também, com as marés, né? Então a gente vê o mar vindo e voltando, né? A gente vê todo esse movimento o tempo inteiro. E isso acontece com os nossos vasos sanguíneos também. Então, esse movimento que acontece do diafragma é uma ressonância que vai acontecer dentro de você, mas que vai envolver diretamente com o vago. E quando eu estou meditando, eu falo assim: bora massagear meu vago. Por quê? Quando a gente faz essa prática respiratória de expandir, retrair, isso vai fazer com que o vago seja acionado de forma diferente. Quando você está ansioso, o vago também aciona, mas agora a via é simpática. Então, sua frequência respiratória, ela aumenta, né? Estou mostrando agora ao contrário para você perceber o quanto a respiração tem a ver com o sistema nervoso autonômico. Quando eu estou ansiosa, o que acontece com o meu coração? Ele acelera. Então, as pessoas ansiosas têm batimentos em repouso, às vezes próximos de 100, 120. Então, quem está comandando isso pelo campo emocional, mas manifestando através do campo físico, é o sistema nervoso autonômico. Então, quando você traz o corpo para calmaria, ativação do parasimpático, o uso do vago para poder respirar, você regulariza o sistema e traz ele para próximo da cura. A terapia Bowen, ela também chega num estado meditativo. Então, quando eu peço o paciente para respirar, e aí ele vai respirando, e o meu toque, ele é feito exatamente numa onda. É uma onda, onde eu faço um movimento da pele, e na expiração eu faço outro movimento. Então, eu faço o movimento na introspecção e na retração, e eu faço outro movimento na expansão e para tomar consciência do corpo. Então, todo esse jogo de maré. Então, a terapia de meditação, ela é, sim, um dos caminhos para a regularização do sistema nervoso autônomo. Muito interessante. No final aqui do vídeo, não é, para aquelas pessoas que tiverem interesse em saber mais, porque obviamente é um tema tão vasto, não é, e o nosso tempo já está chegando ao fim, a gente vai colocar os contatos da Maria Luísa para que vocês possam procurá-la para saber mais como se submeter a essa terapia. Inclusive, ela faz também cursos de formação da terapia Bowen, e através dos contatos dela vocês podem também entender como, né? E me parece, né, Maria Luísa, que esses cursos também são dados online para pessoas que estão nos escutando de outras partes do Brasil, que não aqui de Belo Horizonte. Então, vocês vão poder entrar em contato com ela através desses links que a gente vai disponibilizar para vocês. A gente já está chegando no final, Maria Luísa, mas eu queria te pedir para encerrar a nossa conversa deixando uma mensagem para as pessoas que estão nos escutando. Quer dizer, se você, né, tivesse que dar um conselho, uma mensagem, uma dica, uma orientação a partir de toda o seu expertise aí, encontrando com tantas pessoas e lidando com tantas situações distintas, qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos escutando hoje? A mensagem é que nós possamos plantar nas nossas mentes diariamente a semente do amor próprio. Porque nós precisamos entender realmente o quanto o amor que habita dentro de nós, que é o que dá a vida para a gente todos os dias, ela necessita ser cultivada para que a gente possa ter uma vida melhor e em direção aos nossos sonhos. Que lindo, né? Eu acho que é uma coisa que, como você mesmo disse, é básica, né, para a vida, e ainda assim o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas acabam desperdiçando tanto tempo com tantas coisas desnecessárias, não é? Então eu vejo que essa questão de cultivar esse amor próprio
realmente, ou deveria ser uma prioridade para todos nós, e existem vários caminhos para que a gente possa fazer isso, e sem dúvida nenhuma, dedicar algum tempo, não é, para uma terapia tão interessante como a terapia boa, em que mexe com tantos níveis diferentes, não é, da nossa vida, níveis de energia, pensamentos, sentimentos, enfim, manifestações físicas, inclusive, não é, deveria ser colocado como uma prioridade para a gente, né, Maria Luísa? Com certeza. Eu queria te agradecer muito por ter dedicado esse tempo. Eu sei que o seu tempo é extremamente atribulado, mas por ter conversado com a gente hoje, eu espero, não é, que essa conversa tenha trazido iluminação para muita gente que está nos assistindo, quem sabe uma opção, um caminho para você. E aqueles que acharam a conversa significativa, interessante, não deixem de compartilhar essa conversa amplamente com as suas redes e se inscreva no canal para que você esteja sempre informado das atualizações, das novidades, de outros convidados que vão estar passando por aqui. Então, muito, muito obrigado a vocês que Eu estão te agradeço aqui, demais. Maria Luísa também, e a gente segue em frente. Isso. Muito obrigada, Patrícia, por tudo.